Queridos irmãos, queridas irmãs, boa tarde a todos, acompanhado do nosso abraço fraterno também para cada um. Que este momento para nós seja um momento de grande importância, pelo fato de aqui podermos nos encontrar reunidos na intimidade desta casa abençoada, que sempre e cuja finalidade é abrir suas portas de forma fraterna para nos receber, nos agasalhar, e que graças a todo esse ensejo, e como finalidade da casa também, buscamos ampliar sempre os nossos conhecimentos, como necessidade, e de forma concomitante ampliando a nossa autoiluminação. Por todas essas dádivas, por tudo isso, a nossa profunda gratidão a Deus, nosso Pai Celestial, e a nossa profunda gratidão a Jesus, esse grande amigo, de todos os momentos e de todas as horas de nossa vida. Que a paz dele e a proteção possa permanecer sempre junto de todos nós e de toda a humanidade. Então, o tema colocado aqui nesta tarde para ser falado, a vida futura, vista e entendida pela ótica da doutrina espírita, é uma coisa muito interessante para nós, porque colocamos vista e entendida pela ótica espírita, porque é exatamente o espiritismo, com respeito a todas as outras ideologias, religiões, mas é o Espiritismo que vem nos abrir esse leque de informações, até então muito oculto das pessoas, e fazendo com que muitos e grande parte da humanidade permanecesse na ignorância e no desconhecimento. Então esse é o grande problema. E esse é o problema que tem gerado tudo aquilo que nós podemos ver e acompanhar através da mídia, em relação a todo o planeta. Em todos os continentes, nós vamos perceber e notar essa grande dificuldade de entender o que se passa neste momento. É claro que esse momento, ele não é muito diferente dos momentos anteriores, mas pelo fato de estarmos aumentados em demografia, em número de pessoas, mas também aumentando o número da nossa forma e da nossa conduta no campo do agir, do pensar, então tudo isso ganha uma dimensão cada vez maior. Mas a grande dificuldade é de entender o que está se passando. É claro que uma grande parte, principalmente nós, que fazemos parte do mundo ocidental, para buscar entender alguma coisa, e a nível de religião, buscamos informações nas Escrituras. As Escrituras tido como santas Escrituras, mas na verdade, e com todo respeito a elas, ali está contido praticamente a essência. Agora, o importante é que a gente consiga trabalhar aquilo que está além da letra e que está na transcendência. Como diz Divaldo, ela está correta. Tire-lhe os símbolos e a gente então vai encontrando respostas para aquilo que a gente possa perguntar. Mas em Espiritismo tudo é diferente, porque tudo funciona de uma forma muito clara. A doutrina espírita realmente ela consiste neste Consolador, que é o próprio Cristo nos tempos modernos, nos respondendo tudo aquilo que a gente possa formular para obter uma resposta que possa preencher as nossas necessidades. É o Consolador prometido que viria nos dizer todas as coisas, nos falar de coisas novas, todas as coisas, não algumas coisas, e nos fazer recordar aquilo que ele já havia dito há muito tempo. Quanta coisa ele comentou, quanta coisa ele disse, mas a maior parte disso se perdeu no tempo e no espaço. A maioria de nós conseguimos esquecer de muito daquilo que ele disse. Então, a doutrina espírita, ela
como doutrina de razão, de lógica, e até porque ela está colocada ali no início do Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar sobre a fé, e a fé é simplesmente uma forma da conjugação do verbo crer, do conhecimento, do entendimento, conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. Então ele vai dizer que a fé, que fé inabalável, só e tão somente é aquela que pode encarar a razão, que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Então isso é Espiritismo, é tudo aquilo que a gente possa colocar para buscar uma razão, através de um raciocínio mais aprofundado, para que então a gente possa encontrar respostas para as nossas indagações. Então é nisso tudo que se consiste. Então, como o tema, e não é um tema novo, porque Allan Kardec, lá no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, ele vai, lá no item 2, ele vai trabalhar um tema sobre a vida futura. Ele vai falar sobre a vida futura. Por que vida futura? Do que se trata, afinal, essa questão de vida futura? Por que futura? Porque futura é tudo aquilo que está no futuro. É tudo aquilo que está para acontecer. Mas imaginemos que Jesus, Allan Kardec trabalha aquilo que Jesus disse, porque toda a pregação dele sempre consistiu em nos preparar para o futuro, para um futuro melhor. Então, isso aconteceu em torno de 2000 anos atrás, mas já se falava no futuro. E então essa questão de passado, presente e futuro é uma questão bastante relativa, para que nós mesmos possamos trabalhar. Porque, na verdade, se a gente for aprofundar e trabalhar a nossa curiosidade, nós vamos perceber que hoje é o futuro de ontem. Hoje é o futuro acontecendo daquilo que ele disse há quase 2000 anos. Mas esse futuro, ele não é assim uma coisa radical. O futuro é alguma coisa que se desenvolve a cada momento, a cada instante. Por exemplo, o segundo seguinte é o futuro. O minuto que está por vir é o futuro que está nos aguardando. A hora, o dia, o ano, é o futuro que está nos aguardando. Então, quando ele disse isso para nós naquele tempo, a partir, e não só naquele tempo, porque bem antes dele, tudo aquilo que nós tínhamos necessidade como humanidade já estava devidamente preconizado 1500, 2000 anos atrás, porque Deus, ele nunca se ausentou dos seus filhos de forma alguma, jamais isso poderia acontecer e não acontece. Então as informações que nós sempre precisamos para que a gente pudesse nos movimentar, caminhar, ter um entendimento melhor, para construir uma estrutura melhor para cada um de nós, isso já vem de muito longe, através das vias de comunicação entre o céu e a terra, entre as estruturas superiores em relação às estruturas inferiores, da qual nós fazemos parte. Isso já sempre aconteceu, pegando pelos antigos profetas, que eram verdadeiros canais de comunicação. Então, no momento certo, as coisas aconteciam, mas numa certa dosagem, de acordo com a nossa forma de entendimento, nos preparando para o quê? Para o futuro. Para o futuro, não tanto para o futuro individual de cada um de nós, porque cada um de nós está correndo atrás do nosso futuro individual. Eu corro atrás do meu, cada um corre atrás do seu futuro. Agora, é claro que nós podemos fazer isso de forma fraterna, de forma solidária. Então nós fazemos na forma individual e passamos a fazer na forma coletiva. Daí o sentido da formação das coletividades, das nações, da família. A família é uma pequena coletividade muito importante dentro da coletividade maior, mas com todas as previsões sempre para o futuro. Por quê? Porque nós somos aqueles seres que nós estamos iniciando. Por mais que nós já tenhamos conquistados na área da inteligência, do estado de consciência, buscando conhecer melhor
aquilo que é uma base fundamental para nós, que é o nosso livre-arbítrio, porque sou eu quem escolhe, sou eu quem decide o meu futuro ou não. Cada um de nós que decide o que eu quero para mim, o que eu quero de melhor. Mas quando eu não decido bem, eu posso escolher o pior. Mas, segundo as leis de causa e efeito, que são leis que regem o universo, eu vou colher as consequências, tanto do lado ruim, pelas opções ruins, mal feitas, ou pelo lado bom também das opções bem feitas. Então, esses somos nós, indivíduos que somados somos essa grande coletividade, que não somos tão poucos, porque a primeira impressão que nós temos, meus irmãos, e que nos vem à cabeça, e porque é até uma impressão imediata, faz parte do nosso imediatismo, faz parte ainda do nosso egoísmo. Então, a primeira impressão que nos vem é da sociedade encarnada, da humanidade encarnada. A humanidade do planeta Terra, a humanidade terrestre, ela consiste nesses 7 bilhões, e alguma coisinha mais agora, daqueles que fazemos parte desse mundo. Mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que não é assim, porque estar aqui e não estar aqui é apenas uma questão de tempo. É uma questão muito relativa. No momento nos encontramos aqui. Em dado momento, estaremos sendo compelidos para estar além daqui, no local de onde emana a nossa origem. Então, são essas migrações, transmigrações. Então, a população do planeta não somos só nós, esses 7. Segundo a visão espiritual mais alta, do mais alto, nós sabemos que giramos em torno de 30 bilhões. E cada um desses 30 bilhões, da qual fazemos parte, e que somos esses indivíduos, somos um desses indivíduos, nós estamos sempre aguardando o melhor. Estamos sempre esperando que nos aconteça alguma coisa melhor. É nesse sentido que consiste, então, nós vamos trabalhar a questão da fé e da esperança. Então, a vida futura é uma questão muito relativa. Hoje, na atualidade, é a vida futura que nós já construímos em relação ao passado. Caminhamos nesses milênios, nesses séculos, e chegamos ao futuro. Só que, de repente, nós chegamos no futuro onde nós nos vemos que nos encontramos no presente. E pré-antecedendo e prevendo um futuro, porque ele é contínuo, não para. É da lei do progresso, inclusive. Então, essa questão da vida futura é uma questão muito relativa, em que a gente estará sempre construindo, passando as mais variadas fases. Tanto que Allan Kardec também vai trabalhar essa questão. Lá no livro A Gênese, uma das obras básicas, lá no capítulo 18, quando ele vai falar de finais de tempos, dos finais dos tempos. Mas ele vai trabalhar algumas questões muito interessantes, porque ele vai falar dos sinais dos tempos. Mas vai abrir um capítulo também, uma parte, para falar da nova era. A nova era, ela é uma era diferente. É uma era em que o progresso trabalhou e que ela acontece de uma forma vislumbrante, diferente para cada um de nós. Mas que não cessa, que ela tem a sua continuidade. Então é um tema bastante interessante, bastante profundo, porque faz parte de nós, mexe com cada um de nós, busca nos trazer informações a respeito do que se passa, mesmo através das conquistas que fizemos nesse campo da tecnologia, do intelecto, da inteligência, daquilo que o homem chegou a ser capaz, mas ao mesmo tempo nos deparamos com coisas tão desagradáveis, nos deparamos aí com coisas deprimentes, porque fazendo uma análise da humanidade terrestre, como dizia Jerônimo de Mendonça, fazendo uma análise, o diagnóstico não é o outro, senão aquele: a humanidade terrestre está enferma, continua enferma ainda. Então, o que nos leva a raciocinar, a pensar nesse estado de coisas, principalmente, alguns locais já melhoraram, mas aqui principalmente no mundo ocidental,
pegando pelo continente europeu, a Europa, mas também eles estão à nossa frente muito tempo a mais, em torno de 3.000 anos mais ou menos. A vida aqui para nós, ela se processa em torno de 517 anos aqui. Os Estados Unidos da América do Norte, que foi por Cristóvão Colombo descoberto em 1492, então são 500 e poucos anos. Então parece que no continente americano, América do Norte e América do Sul, parece que as coisas estão mais concentradas. E a gente sempre pensava que os Estados Unidos da América do Norte estavam mais tranquilos. Mas de repente, olhando certas pesquisas, certos dados, vimos que o número da violência nos Estados Unidos ele é muito mais que o dobro do que acontece aqui no Brasil. E olhemos o que está acontecendo aqui na América do Sul e mais propriamente no Brasil. As cadeias, os presídios superlotados, entupetados, que não cabe mais ninguém. Lugar que era para ter 100 pessoas, está ali contando com 700, 800 pessoas, 1.000 pessoas. Vejamos, está tudo, e a gente vê o que está acontecendo. Essas revoltas, aí a gente começa também a pensar, porque a doutrina espírita, ela nos leva a um raciocínio profundo, porque aquelas pessoas que ali estão, que fazem parte de todo esse contexto, são filhos de Deus, tão como nós. São filhos de Deus, são nossos irmãos. Embora nós temos dificuldade, muitos de nós têm dificuldade de aceitar isso. E vem aquela coisa muitas vezes na cabeça, mas por que será que eles estão lá? Aquele não deveria ser o lugar que eles deveriam estar. Eles não deveriam estar lá. O que é que está se passando? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? Quando nós percebemos que em alguns países, em alguns locais, mesmo na Europa, Suécia e outros, desativando presídios, transformando presídios em hotel, porque não tem quem colocar. Não tem o hóspede para colocar na prisão. Estão sendo desativados. Homicídios, o índice muito baixíssimo. Então, são coisas para nós analisarmos o que é que está se passando. Eles são diferentes de nós, nós somos diferentes deles, mas não fica só nesse contexto. E no contexto da sanidade, da doença, da saúde, como é que fica? Quando nós vemos aí os nosocômios lotados, repletos, as unidades oncológicas que não cabe mais ninguém, lotado, vem de todas as regiões, o que será que está acontecendo? Então, quando nós ficamos de olho numa vida futura, mas numa vida diferente, numa vida onde todos possam viver bem, viver em paz, serem felizes, onde nesse momento em que vai chegar um dia, essa questão da violência já foi totalmente erradicada do meio, as enfermidades totalmente erradicadas, o câncer já não existe mais. É uma coisa que nos leva praticamente a sonhar. Será que vai acontecer? E vai, nós sabemos que vai. E por que será que tudo isso tem essa concentração mais nesse continente mais novo? Daí aquela grande verdade, porque nos continentes mais antigos, e até porque tem um detalhe muito importante, esses locais onde já a sociedade convive melhor, uma situação bem melhor aquinhoada, onde há uma certa divisão melhor, há um pouco mais de justiça, embora não seja total, mas já os primeiros relances, aliás, de que alguma coisa está mudando, não é difícil de entender. Pela visão e a ótica da doutrina espírita, nós sabemos que esses povos, do qual nós somos egressos, todos nós, eles, através do processo do sofrimento, eles não tiveram outra opção, senão mudar o norte, o rumo das suas atitudes, mudar da forma como vinham no passado e como devem ser no presente,
mudando totalmente hábitos. Por quê? Em via do sofrimento. Porque no passado foram os povos que mais se mataram entre si, que mais se autotrucidaram, Não é difícil quando a gente vê esses filmes, né? Não pelo filme, porque ele representa uma história, um fato, do tanto das carnificinas que aconteceram no passado. Mas a pessoa, através da visão da doutrina espírita, a gente vê assim: a criatura, quando ele comete o crime, ele adquire uma espécie de karma que ele tem que dar conta. Ele tem, no tempo e no espaço, ele tem que reparar o crime cometido. E ele vai ter oportunidade e vai ter tempo. Então, uma das partes importantes da doutrina espírita, o da lei da reencarnação. Então a pessoa retorna, recicla, volta. Ainda muitas vezes, quando chegam aqui, ainda traz tendências, ainda traz inclinações, por um tempo, mas no decorrer de bastante tempo, isso vai mudando, vai e volta, recicla. Então a coisa vai melhorando, e chega um tempo que não vale mais a pena brigar. Essa belicosidade que está dentro da criatura humana, porque faz parte do ser humano, ela tem que sair, ela tem que ser eliminada. Daí a pregação do Cristo, nesse sentido de antever uma vida melhor, uma vida futura e uma vida feliz para a humanidade. Ele simplesmente, qual o sentido da pregação dele? O sentido maior da pregação do Cristo em relação à vida futura foi promover o desarmamento das criaturas, porque na verdade não eram os exércitos que estavam armados, não eram aqueles contingentes que estavam ali cheio de armas, não era isso que refletia a grande realidade. A arma que estava do lado de fora é a arma que saiu do interior. Na verdade, quem estava armado era o espírito, porque o espírito é que era belicoso, que teve a capacidade urdida de inventar, de maquinar as mais diferentes formas de matar, as mais diferentes formas de armas, de invenções, para eliminar aquele que era tido como inimigo, que na verdade era o seu próprio irmão. Então, Jesus traz, na sua doutrina, ele traz, e nesse contexto, esse desarmamento. Mas aí alguém pode dizer assim, mesmo nós aqui do mundo ocidental, e aqui, aqueles que habitamos aqui o continente americano, porque nós somos provenientes de onde? Lá, do continente africano, do continente europeu, porque nós estamos aqui na América do Sul há pouco tempo, 500 e poucos anos. Cada um de nós examinemos a nossa ascendência e logo nós vamos ver onde vai desaguar. Itália, Portugal, Espanha, África e por aí vai. A maioria esmagadora viemos de lá. E por que será que está concentrado? Aqui nas Américas está concentrado. Tudo isso é porque a coisa está fechando. Foram acontecendo os desarmamentos mais interior, onde as pessoas foram optando mais pela paz, as coisas foram melhorando e as coisas foram se concentrando aqui, e está com certeza sendo concentrada aqui nas Américas, propriamente aqui na América do Sul. Então a pregação do Cristo é nesse sentido do desarmamento. Então algum de nós podia dizer, mas eu não estou armado. Eu não estou armado. Prove-me que eu estou armado. Então, mexa conosco. Basta mexer conosco. Porque a gente demonstra e mostra aquela face. Daí Jesus dizer, aquele que te bater na face, de um lado mostre a outra. Mas não era tão somente a face física, não. Era mostrar o outro lado, a face das mudanças que nós já promovemos dentro de nós, em relação a essa belicosidade. Porque Jesus vai dizer, os mansos herdarão a terra nova, a terra em processo de regeneração, e no futuro a terra regenerada, os mansos. Porque os mansos é o contrário daqueles que não trazem essa questão bélica dentro de si. Então a pessoa pode dizer, mas eu não estou armado. A maioria de nós, a maioria esmagadora, está armada sim. Lois Tolstói, ele
ele, inclusive através da psicografia do próprio Divaldo, ele vai dizer: quer saber se a criatura é um bom cristão? Pise no seu calo de estimação. Se ele for um bom cristão, ele apenas vai dizer ui, mas caso contrário, nós sabemos o que vai ocorrer. Ele vai abrir a caixa de ferramentas. Então, é aquele ímpeto nosso, é aquela nossa forma de ser. A gente é bonzinho, mas feche-nos na rua, no sinaleiro, em qualquer lugar, se imediatamente alguma coisa não brota do nosso interior, numa forma ainda de inclinação, numa forma tendenciosa, então o Cristo está correto. É por isso que na pregação dele está contida uma série de detalhes, uma série de quesitos. Ele vai dizer: amai os vossos inimigos. Essa parte do amar os inimigos, isso acontece no decorrer de muitos e muito tempo. Nós queremos crer que lá na Europa já está começando a funcionar, porque foram inimigos em potencial. E para viver bem e para estarem se matando menos, com certeza isso deve já estar funcionando. O que vai funcionar em nós também. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos caluniam. Olhe uma proposta do Cristo em relação a nós. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então alguém nos persegue, está nos caluniando e por trás, nos difamando, e nós ainda nos sentimos no dever de orar e pedir a Deus que ele seja abençoado. É uma tarefa fácil? Não é fácil, mas não tem como não ser desta forma. E ele vai dizer o seguinte também: antes de depordes a vossa oferenda ao altar, porque a gente, quando vai pedir alguma coisa, que nós fazemos parte daqueles seres pedintes, nós gostamos muito de pedir a Deus coisas. Antes de depordes a oferenda ao altar, primeiro vai ter com teu irmão, vai ver se ele tem alguma coisa contra ti. Reconcilia-te com os teus adversários o mais depressa possível. E a parte interessante que eu acho, que ele comenta, essa é a parte o mais depressa possível. Implica em entender que nós estamos atrasados, nós estamos lentos. Talvez nós estejamos a passos de tartaruga ou lesmas, não conseguimos entender. Reconcilia-te o mais depressa possível, aí então vem e faz o teu pedido. Então vejamos, sempre nesse sentido, combatendo a violência, sempre, porque a violência ela não está em nenhum outro lugar a não ser dentro de nós. E até porque tem uma coisa muito interessante, que a gente não esquece, porque eu achei uma coisa muito linda quando a gente aprendeu e viu isso, né? De uma certa vez que Jesus ali junto dos seus discípulos, né? Naquele momento em que ele ficava junto, Jesus, ele tinha aqueles momentos que ele atendia toda aquela grande multidão, aquelas multidões, aquelas pessoas, mas posteriormente ele também tinha um momento mais íntimo, para estar junto daqueles mais chegados. Não era uma questão de privilégio, não, era uma questão de necessidades, porque aqueles que estavam mais na sua intimidade também tinham muitas dificuldades, carregavam muitas dificuldades no campo do entendimento. Então estavam ali reunidos numa conversa franca, naquele meio simples. Jesus estava ali movimentando o dedo no chão, na areia, quando Simão Pedro, que sempre foi o mais perquiridor, mais perguntador, ele chega e pergunta, faz uma pergunta de chofre a Jesus: Senhor, onde moram os nossos maiores inimigos? Ainda maiores, onde moram os nossos maiores inimigos? A impressão que a gente tem quando ele faz uma pergunta dessa, é que nós estamos cercados de inimigos. O problema não é nosso. Se a coisa não está dando certo, e se a gente não vai bem, não é culpa nossa, a culpa é do inimigo. E geralmente, antigamente, se colocava a culpa no demônio. O culpado é o demônio, pobre do demônio, tinha que assumir tudo, aquilo que nós fazíamos de errado. Onde moram os nossos maiores inimigos? A fim de que possamos localizá-los,
Olhemos a pergunta dele, a fim de que possamos localizá-lo. Tinha que ser localizado, porque eles existiam, estavam em algum lugar. A fim de que possamos localizá-los, para combatê-los, para a implantação do reino de Deus, da vida nova, entre nós. Olhemos que pergunta interessante que Simão Pedro faz a Jesus. E Jesus, naquele momento que ele estava ali, descontraído, estavam agachados, naquele momento ele começa a se levantar, Pedro levanta-se junto também, e olho no olho de Pedro, ele diz: Pedro, em verdade eu te digo, que os maiores inimigos do homem moram, e ele ficou aguardando, dentro do próprio homem. E será dentro do próprio homem que será travada a maior e grande batalha. Aí ele pôde entender, aí ele entendeu. Quem são esses inimigos? E esses inimigos têm nome: egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, e uma porção de coisas mais. Como o ser humano, até que não atinge a perfeição, como ele tem uma capacidade para reunir aquilo que na realidade são inimigos, mas se está junto, e ele está permitindo, porque estão como amigos. E esses inimigos, não tem como a gente separar deles assim de repente. Bom, eu vou fazer uma viagem, eu vou para um determinado lugar, então esses inimigos podem me atrapalhar. O que eu vou fazer? Vou deixá-los aqui. Então, aí eu vou fazer essa minha viagem tranquila. Negativo, porque esses inimigos não têm outra forma de nos livrarmos dele a não combatê-los, porque é uma guerra muito forte, no campo dos vícios, da viciação, das tendências, das inclinações. É uma guerra muito forte, do materialismo que está implícito no interior de cada um de nós. Então, onde a gente estiver, ou a gente pega, amanhã eu vou para a Rússia, tomamos aqui a nossa aeronave, e no outro dia estamos lá na Rússia. Será que... E onde ficaram esses inimigos? Conseguimos nos livrar deles? Não. Da mesma forma que o Antônio era aqui, com essa quantidade de inimigos, lá onde ele está, é o mesmo Antônio com a mesma quantidade de inimigos. É claro que ele traz, ainda cultivando as mesmas tendências e as mesmas inclinações. Então, como é que vai dar certo as coisas? Como falar de vida futura, né? Sem a gente rever todos esses quesitos? Mas tão somente a doutrina espírita nos dá uma ideia. Ela faz com que nós desenvolvamos essa capacidade de raciocinar. Nós somos inteligentes. A doutrina espírita, ela é lógica, ela é uma logística como um todo. Nós não podemos aceitar coisa porque um livro falou, porque uma escritura diz que é assim, e aquela criatura interpretou daquela forma como estava naquela escritura. Não pode. Então nós temos que raciocinar, porque há uma questão que nós temos que levar em conta. O tempo que essas escrituras foram escritas, que foram produzidas, culturas que foram ali adicionadas, que não tem mais nada a ver com a nossa cultura, a forma de palavras, vocabulários, uma porção de coisa, nem quer dizer que estejam erradas, mas não dessa forma. Então cabe a nós estudar, pesquisar, para que a gente possa então ir descobrindo algumas razões para certos porquês da vida. Então não é porque está escrito, nós temos que procurar, é um dever nosso. Se alguém vem nos dizer que um certo produto, ele é composto de uma matéria, mas nós estamos vendo que não é aquela matéria, não é aquela, é diferente, mas ele está dizendo que é, e atesta que é, e dizendo que se possível ele vai buscar provar que é, mas nós estamos vendo que ele não é. Qual é o nosso dever? Nós vamos pesquisar e vamos ver, para ver se realmente, se aquilo é madeira, se aquilo é plástico ou se aquilo é metal. Então, eu tenho todo esse direito e todo esse dever, minha obrigação de buscar e de procurar. Aí sim, aí é diferente. Isso tem um nome. Isso leva um nome. Leva o nome de autonomia. É um dos grandes saltos que a gente dá
na construção de nós mesmos, construindo esta autonomia. Eu sou eu. É claro que eu não devo tentar convencer o outro a ser como eu, mas também nem tão pouco o outro tentar me convencer como ele é para que eu seja, de forma alguma. Cada um de nós somos um indivíduo. Deus, quando nos criou, Ele não criou, e até porque não nos criou todos ao mesmo tempo, num lote, de forma alguma. No tempo e no espaço nós fomos criados por Ele. Não existe duas realidades exatamente iguais. Não existe de forma alguma. Cada um de nós somos uma realidade. Então, a parte que me cabe, eu tenho que buscar. A parte que cabe ao outro, ele tem que buscar. Só que nessa busca, nesse contexto, num tempo e no espaço, nós temos que fechar consenso. A palavra consensual. É verdade, isso é sim, mas diante de um contexto consensual. Isso é assim que funciona, é isso que é verdade. É por isso que o Cristo lá atrás, através de João 8,32, ele vai dizer: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. A partir de aí, nós começaremos então a entender melhor tudo aquilo que está voltado em relação aos tempos futuros, porque vida futura é um tempo. Estamos caminhando nessa direção. A partir de agora, dos próximos minutos, horas, nós estamos construindo a nossa vida futura. Com o que a gente quer, o que nós desejamos, aquilo que possa preencher melhor o meu ego, aquilo que possa me tornar feliz, mas não me tornar individualmente sozinho feliz, mas onde eu possa dividir isso com outros. Então é a construção de um tempo, de uma vida, que com certeza tudo isso já faz parte de um grande projeto. Porque tudo aquilo que acontece aqui na Terra, desde os primórdios dos tempos, não é obra do acaso. Segundo algumas visões e segundo algumas orientações de algumas religiões que as respeitamos, as coisas acontecem como se fosse por obra do acaso. Vai acontecendo de um jeito e de outro, e Deus vai dando um jeito, começa a caminhar por aqui, não está dando certo, então tem que tomar outro rumo. Não, nada disso. Segundo a visão da doutrina espírita, nesse contexto, tudo faz parte de um programa, um planejamento. É uma questão, é uma engenharia cósmica que está acontecendo. Aí resta, então, cada um de nós começar a procurar, a entender um pouco melhor quem somos nós. Quem sou eu, na verdade? Eu que tenho aquela muitas vezes a capacidade de tentar conhecer melhor o outro, mas não me conheço. Eu que me movimento tanto para tantos lugares, mas ainda não me preocupei em viajar dentro de mim, fazer uma viagem dentro de mim para que eu me conheça melhor. Quando nós nos propomos a fazer essa viagem, a doutrina espírita ela vem totalmente, essencialmente ao nosso auxílio. Aí ela vai mostrar quem é o homem, da onde procede o homem, da onde veio o homem, por que o homem está aqui na Terra, homem e mulher, é claro. Por que o homem está aqui na Terra? Existe um propósito de estar aqui? Ou será que é obra do acaso? Ou será que simplesmente ele é um simples paraquedista? É um ser que o paraquedas saltou, o paraquedas abriu, ele chegou. A deriva do vento? Não. E quando a gente sair daqui, porque vamos sair, no momento. E não é nada daquilo que nos possa meter medo, nada. Porque ainda tem gente que trabalha isso quase que entra em pânico, quando sabe que um dia vai ter que deixar aqui o ambiente. Mas ele vai deixar, poderá voltar. Vai depender de cada um. Então, de onde vem, por que está aqui, para onde ele for, como será onde ele for. E a nova era que está nos aguardando, como será? E se a gente chegar até lá, como será? Então Jesus, sempre ele, com aquela sua categoria divina, a cada um segundo as suas obras.
É uma coisa tão lógica. Então, não depende do outro, sempre depende de cada um de nós. Então, faz parte de um programa, de um projeto. Tudo está evoluindo, tudo está progredindo. A própria Terra, ela está evoluindo, ela está se aperfeiçoando, ela está melhorando. Já foi uma bólide incandescente no começo, porque ela era uma porção do Sol. O material de construção que redundou na construção da Terra era uma porção do Sol. Da mesma forma como os outros planetas do Sistema Solar, uma porção do Sol que se deslocou para formar a comunidade planetária e os seus satélites naturais. A Terra nada mais, nada menos que isso. Então, desde os seus primórdios, 4 bilhões e meio de anos atrás, ela vem sofrendo todo esse trabalho, essa modelação, sendo modelada, as eras adequadas, dentro de um programa, controlado e coordenado pelo Cristo, através das suas falanges, até que acontecem os momentos propícios, resfriamento, quando é possível, então, acontecer a vida aqui na Terra, microscópica, que vem do espaço, que procede do espaço, e aí a continuidade entre o reino mineral, vegetal, chegando no animal, formando humanidades, permitindo que as humanidades chegam, muitos vindo de outros lugares, de outros locais já, em cujo local onde ele estava, o lugar está passando por uma revolução também por um momento, mas ele não consegue, ele não tem condições de ali permanecer. Então, nessa reunião toda de espíritos, o Cristo, ele nos reúne. E com aquela beleza que Paulo vai dizer, quando, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que nós todos estamos na condição de filhos adotivos dele, mas tudo fazendo parte de um processo. E o que é que ele quer? O que é que ele quer de nós? O que é que ele quer? O que é que ele aguarda para nós? Uma vida futura, plena de felicidade, totalmente inverso daquilo que a gente vê e sente na atualidade. Não importa em qual parte do planeta, mesmo estando melhor, mas ainda não é o suficiente de forma alguma. Tudo tem que melhorar. E pelo que sabemos, pelo que somos informados, estamos aí vivendo os últimos tempos, como Allan Kardec trabalha. Final dos tempos, finais dos tempos, mas não é o final do tempo do mundo, do planeta, não. Muita gente pensando que o mundo vai acabar, vai ruir, vai explodir. De forma alguma. Aí está implícita a questão de tempo. É o tempo individual de cada um de nós, que a gente tem. Uma reencarnação é um tempo. Um período que a gente passa aqui, vestindo essa indumentária, esse uniforme físico, é um tempo que nos foi... É o aluno que veio para a escola. Isso é um uniforme escolar, praticamente. Ele veio para a escola. Tem um tempo. Quando esse tempo termina, significa o quê? Fim de tempo. Fim daquele tempo que estava programado. Retorna para, e novamente, outro tempo, e assim. Então, essa questão de fins de tempos é muito relativo. Não tem nada a ver com a destruição do planeta. Mas tem também em relação aos tempos que a humanidade como um todo teve de se arranjar e de buscar o melhor caminho possível, de buscar ser a melhor criatura possível, para que então ela possa fazer parte de outros reinos melhores, felizes, como disse o Cristo, lá naquele momento a Pilatos: o meu reino ainda não é deste mundo, o meu reino ainda não é aqui, tu és rei. Pilatos perguntou para ele: tu diz sou rei, mas o meu reino não é aqui, dizendo, não era dessa forma, porque o reino dele é o reino onde ele e as lições dele, tudo aquilo que ele colocou como base, como diretriz, para suprir nossas necessidades, possa estar sempre em plena vigência. Então, são esses fins de tempos que não estão muito longe. Se não estão muito próximos, mas também não estão muito longe. E é o tempo que nós temos para pensar, raciocinar o quanto a gente deve trabalhar a nossa reforma íntima. Cada um de nós. Por melhor que a gente esteja, é importante,
é inadiável, não dá para adiar mais. Porque quanto melhor nós estivermos, melhor nós poderemos estar para nós, servir a Deus e servir nosso próximo, servindo o nosso semelhante. Então, essa é a visão que a doutrina espírita, ela nos dá em relação à vida futura, da forma como a gente pensa, como a gente entende, da forma como ela mostra, de uma forma muito prática, muito simples para cada um de nós. A partir daí, graças a tudo isso, então a gente começa a compreender que realmente esse Deus nosso não é o Deus de destruição, o Deus vingativo, o Deus que vai punir as criaturas de forma alguma. Graças às informações do Espiritismo, nós descobrimos que esse Deus é o nosso Pai por excelência. Não tendo dificuldade de fazer uma relação em dimensões, então muitas vezes procedemos assim, porque Deus é esse mar de bênçãos, é esse mar de oportunidade que se nos abre quantas vezes for preciso para a nossa retificação. Deus é esse mar de amor infinito para com seus filhos. Mas, se Deus for esse mar, então Jesus, o seu Filho amado, na condição de nosso Senhor e Mestre por excelência, Ele é o farol. E nós sabemos e entendemos que a finalidade dos faróis é o de projetar luz, para que aqueles que por ali trafegam, passam, não corram risco, não corram perigo. Lembramos dos faróis no mar, nos oceanos, onde, naqueles locais perigosos, onde projetam luz para que as naves não naufraguem. Então, se Deus é esse mar, e se Jesus é esse farol, projetando luz diuturnamente em nossas mentes e na nossa caminhada, então, esta abençoada doutrina dos Espíritos veio nos trazer essa precisa informação, que os nossos corpos nada mais são que pequeninas naves, pequeninas embarcações, onde temporariamente a gente está em trânsito, navegando nesse mar revolto. Quantas vezes em nossas vidas a gente percebe esse mar agitado, ondas altas, as tempestades que nos metem medo, mas se nesta pequenina embarcação, junto de nós buscarmos cultivar a presença deles, então nós não teremos que temer, porque não correremos perigo. Porque da mesma forma, como lá no longínquo Galileia, ele falou aos mares, ele falou aos ventos, e houve a calmaria, da mesma forma acontecerá para conosco. Então, se Deus é esse mar, se Jesus é esse farol projetando luz em nós, em nossas consciências, estamos navegando, mas não podemos navegar, por uma questão de lógica. Nós temos que ter um rumo, temos que ter um endereço, não podemos ficar navegando à deriva. Então, em nosso auxílio, chegou o Evangelho de luz, o Evangelho boa notícia, boa nova, que é a bússola que vai nos orientar, porque cuja agulha magnética dessa bússola, ela aponta sempre para o norte do porto seguro, da nova era, onde cada um de nós irá chegar. Então, nesses momentos e por tudo isso, a nossa profunda gratidão a Deus, a Jesus, e rogando sempre para que nesta jornada nossa, nesta caminhada, nós possamos contar sempre com essa proteção dele, nosso Pai Celeste, e dele, Jesus, nosso Senhor e Mestre, para que não tenhamos medo, não tenhamos temor, mesmo diante das provas, das expiações, que a gente siga em frente, porque Ele nos aguarda na nova era, na nova Jerusalém. Muito obrigado.